Na aula passada, nós vimos o conceito de classes, vimos como aplicar uma analogia com o mundo real de classes. Vimos também, um pouquinho mais atrás, falamos sobre objetos. E agora nós vamos fazer mais uma coisinha para complementar esse negócio de classe e objeto. Então vamos aqui para o nosso slide. Vocês lembram que quando a gente fala de objeto, nós falamos de uma coisa que tem um negócio que tem características, comportamentos e estados, não é? E que um objeto sempre vem a partir de uma classe. Então o objeto ele vai ser concebido sempre a partir de uma classe, de um molde. Já pegando o nome molde, seguindo como gancho, nós temos a classe que a gente também viu na aula passada, que podem ser representados como molde, classificação, um modelo e a forma, que foi o exemplo que eu utilizei até como forma de gelo da aula passada. E toda vez que você ouvir falar na palavra classe, se você ainda não está habituado, se você ainda não pegou ainda a sacada da classe, você simplesmente associa. A classe ela é um molde usado para criar um objeto. Ela é uma forma para criar um gelinho. Lembra dessa analogia que eu fiz na aula passada? Pronto, você pegando esse jeitinho, pegando essa manhãzinha, você vai entender na parte teórica e conceitual o que é a classe. Na aula passada, a gente fez esse exemplo aí que está mostrando na tela, que é a nossa forminha de gelo, né? Que por sua vez criam objetos de gelo, né? Criam cubinhos de gelo, que criam cubinhos de gelo, como a gente tinha falado até, um cubinho de gelo que é feito com água, que é o gelo mais comum que a gente vê, um gelinho feito de suco de maracujá, botei até aí um cubinho mais amarelado, e um cubinho feito de iogurte, né, um pouquinho mais rosado, aí esse tom mais rosa, é o cubinho de iogurte. Então, nós temos assim 3 tipos de gelo, não é? E para reforçar, para que fixe ainda melhor na sua cabecinha, a nossa forma de gelo, ela é a classe, e os nossos gelinhos, os nossos cubinhos de gelo, são objetos da classe lá, forma de gelo. E nesse meio campo aí, você está vendo que tem aqui, ó, 3 setinhas, né? 3 setinhas azuis. Elas são exatamente o processo de instanciar, tá? Eu representei com uma setinha exatamente para dar essa ideia de que, a partir da forma de gelo, a gente vai criar cubos de gelo, certo? Vocês concordam comigo que todos esses 3 objetos, né? Posso chamar até de objetos agora, não preciso mais chamar de só gelo. Vocês concordam comigo que todos esses objetos da classe forma de gelo, todos eles possuem a mesma característica, atributos, né? Todos eles possuem métodos e todos eles possuem estados iguais. Todos eles possuem as mesmas características, os mesmos comportamentos e os mesmos estados. O que os diferencia um dos outros, o que é? Na sua opinião, o que diferencia um do outro? O que diferencia um do outro aqui é sua cor. Sua cor, um é transparente, né? Tá azul, mas é transparente. O outro é amarelo e o outro é uma cor rosada. O que diferencia também um do outro é como ele foi feito. Podemos chamar de matéria-prima do gelo, vamos chamar assim. A primeira matéria-prima foi a água, né? O material que foi feito o gelo foi a água. O do segundo foi o suco de maracujá. E o terceiro foi o iogurte. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que eles têm características, métodos, comportamentos, né? Métodos, comportamentos e estados iguais, mas os seus valores são diferentes. O meu gelo, que ele é transparente, ele tem uma característica cor, né? O meu gelo suco de maracujá, ele tem uma característica chamada cor. E o meu gelo de iogurte também tem uma característica chamada cor. Mas para cada um deles, o valor é diferente. O valor da água vai ser transparente, o valor da cor do suco de maracujá vai ser amarelo e a cor do gelo do iogurte vai ser rosado. E isso serve também para matéria-prima, né? O material feito do gelo, né? A água tem um material, o cubo de gelo do suco de maracujá tem o seu atributo material e o iogurte também. Só que para cada um deles vai ter um valor diferente. É isso que vai tornar o seu objeto meio que único, entre aspas. Eu acho que com isso ficou bem mais claro a história das classes, né? E o papel da instanciação, que a gente chama, é o processo da criação do objeto, tá? A forma sozinha, como eu falei na aula passada, a forma sozinha, ela não é nada. Então, a partir dessa forma, nós temos que criar o objeto, nós temos que conceber o objeto.
E esse processo de criação, de concebimento é chamado de instanciação. Agora, editor, volta aqui para mim, até pronto agora, tô aqui na tela cheia, pronto. Vou propor um exercício para você aí na sua casa, onde você está, no seu trabalho, na sua casa. Veja ao redor no seu ambiente, você está agora, olha o seu redor e pegue, sei lá, 2 objetos. Daí você pega um papel e uma caneta e vai dizendo desses objetos o que você considera características, o que você considera comportamentos e o que você considera estados desses objetos. Bem como eu fiz lá na aula de objeto. Por exemplo, eu aqui no meu ambiente eu fiquei procurando aqui algumas coisas e achei essa pilha. Essa pilhazinha que vocês devem conhecer. Então, como a gente pode modelar essa pilha, né? Eu acho que agora vocês conseguiram entender o que é a história do modelar. Como a gente vai fazer para modelar essa pilha? Bom, quais características a gente pode dar para essa pilha nesse exemplo que a gente está dando agora? Quais são as características relevantes que a gente pode colocar para essa pilha? Podemos colocar, por exemplo, qual o tipo, né? Ela é a no caso, aquela pilha média, bem média, né? Um comportamento dela poderia ser carregar, e o estado dela poderia ser se ela está com carga, né, ou não, né? No caso seria carregado. Poderia ser um estado dessa pilha. Então, com esse exemplo, eu vou deixando essa aula. E na próxima aula, nós vamos já meter mão no código. É isso aí, vocês já estavam se coçando para poder botar a mão no código. Então, na próxima aula, nós vamos fazer um exemplo, nós vamos iniciar a prática e vocês vão ver como as coisas vão fluir no decorrer dessas aulas, depois dessas aulas mais conceituais. E creio eu tenha sido bem prático, porque eu peguei muita coisa do mundo real aqui, para poder fazer uma analogia bem mais explicada, bem mais didática para você que nunca trabalhou com orientação a objetos, ou até quer complementar essas informações de orientação a objetos. Então, encontro você na próxima aula.